Bom, gente, vamos conversar um pouco sobre os primeiros resultados com o plantio do triticale em vaso, medindo a influência da inoculação com bioestimulantes com uma variedade só, que aí fica mais fácil de comparar, né? Aqui são vasos com 18 dias de plantio, nós vamos discutir os detalhes agora a seguir, e qual a influência que até poucos anos atrás, o primeiro trabalho científico comprovando a ação da microbiota dentro das plantas, e nós vamos ver em detalhes a seguir, foi publicado em 2018, mas isso a gente vai falar mais adiante. Aqui no sensor de baixo é o condutivímetro. Ele mede aqui na escala que está mostrando em microsiemens por centímetro. Na escala mais comum seria, que é a de milisiemens, seria 1,07 a leitura. E aqui está 1070, que é uma escala diferente. E acima é um aparelho analógico que mede pH, umidade e luminosidade. Eu estou interessado aqui, eu ajustei ele para medir o pH. Todas essas medições foram feitas após o encharcamento dos vasos, para que a condutividade possa ser medida comparando um tratamento com o outro. Então, começando pelo substrato puro, que é o humus solus, a gente tem a mesma leitura que o fabricante, a Vida, aqui no caso, que eu conheci pessoalmente aí há mais de 30 anos atrás, publica, que seria 1,06, que seria equivalente a 1060, então está batendo. E um pH de 7,5, que é o que a gente enxerga aqui na escala do 7 para a esquerda aqui, né? Então está entre o 7 e o 8, está batendo com o que o fabricante publica nesse produto. Esse é o substrato. Eu tenho usado ele já há bastante tempo, desde o início aqui dos testes, em outros lugares também, porque pode ser comprado a granel também. Então pode servir como um veículo para os inoculantes que tu trabalha no campo, que tu produz na propriedade ou que tu adquire de cepa selecionada. Para quem trabalha com adubação a lanço, utilizar, por exemplo, a gente fez um trabalho aí uns anos atrás com uma carga de 20 toneladas desse tipo de substrato, onde tu mistura e incrementa ele com os inoculantes e bioestimulantes para distribuição a lanço a campo. Então essa é uma opção. A empresa cresceu muito, né? Hoje tem unidades aí no Mato Grosso, na Bahia, no Maranhão. Então tá realmente de vento em popa. Conheci pessoalmente na presença do Lutzenberger, que mostrou para nós numa visita guiada, né, com um grupo, todas as instalações da unidade de Guaíba. Foi a primeira. O que aconteceu? Aqui na inoculação, na semente pura, a gente nota só a semente e a água, né? Na mesma densidade que seria do campo, mantendo o pH do substrato, ali para a esquerda do 7, e com uma condutividade também bastante parecida, né? De 1,07 ou 1070, conforme está a leitura aqui. E já na inoculada, o que a gente observa? Uma diminuição da condutividade elétrica para 0,8 ou 840 e 1 nas sementes inoculadas. E o pH, uma tendência à acidificação, como dá para ver aqui no termômetro, ali no medidor, já o ponteiro bem em cima do 7, né? Então, houve uma leve acidez em 18 dias somente do plantio das sementes inoculadas e uma diminuição da condutividade elétrica. O que significa isso? Que há presença de vida e essa vida está consumindo esses minerais que estão no solo, que estão disponíveis e que são liberados pela planta também através de seus ácidos orgânicos que solubilizam os minerais que estão presos na matéria orgânica, por exemplo, do substrato, né? Seguindo na função dessa microbiota, o que a gente, aonde ela participa? As bactérias e os fungos, elas têm uma participação na formação dos agregados de solo. Então, essas micropartículas aqui que compreende o silt, areia e argila, elas são unidas pela cola que as bactérias produzem para manter a umidade
dentro desses microgrumos, né, desses pequenos, e também a entrada de ar, a passagem de ar. E o que une um microgrumo desse com outro seriam os fungos, que produzem uma cola um pouco mais forte, formando um agregado. Então, que vai permitir, além da fixação biológica de nitrogênio dos bacilos, principalmente de vida livre, não é, a solubilização de minerais através das enzimas, de toda essa colonização que está ao redor da raiz. E o que é interessante de ver a partir desse trabalho que foi publicado aqui pelo Dr. John White, da Universidade de Rutgers, da Nova Jersey, Estados Unidos, foi um trabalho que revolucionou, isso foi publicado em 2018. Os primeiros sinais de que havia vida, e foi comprovado com o microscópio, com o trabalho científico, foi em 2010, publicado na Austrália. Na época se achava que as bactérias, né, que nesse experimento foram Bacillus thuringiensis, né, marcados, morriam porque eles desapareciam. O Dr. James White, com a sua equipe enorme de estudantes, pessoa fantástica, ele evoluiu com mais recursos, aí essa pesquisa da Austrália acabou por falta de recursos, e vem ainda pesquisando esse setor. E aí eu vou explicar melhor como funciona através de um desenho aqui esquemático do Matt Powers, que é um cientista, né? Matthew Powers. O que ele demonstra? As plantas, a primeira nutrição externa delas é feita através de micro-organismos que entram no pelo da raiz, pela ponta do pelo da raiz, como está mostrado aqui, penetram na raiz, aqui dentro da planta. A planta reage produzindo um oxigênio reativo. Esse oxigênio ou mata esse bacilo, essa bactéria, e se transforma em nutrientes, ou somente perde a capa externa. Existem bacilos que penetram na raiz, e essa é a primeira nutrição da planta de origem externa. São próprios bacilos, bactérias, microbiota do solo que são atraídos através da seiva que é expelida pela ponta da raiz, os exudados. E aí isso provoca uma série de reações. E aqui é um trabalho que merece uma conversa muito mais profunda, mas para compreender que a inoculação vai favorecer essa etapa do desenvolvimento da planta, essa etapa da nutrição dessa planta, através das próprias bactérias e fungos que habitam como se fosse uma flora intestinal, hoje chamada microbiota intestinal da gente, dos animais. Essa é a microbiota das plantas. Esses bacilos, após perderem essa capa externa, parte deles que sobrevivem a esse ataque de oxigênio reativo, ele circula por dentro da planta. Essa capa externa, essa camada, essa celular externa, ela é rica em nutrientes. E depois de um certo tempo ele volta para o meio ambiente, como é expelido através dos pelos da micro-raiz aqui, que inclusive os próprios bacilos estimulam esse crescimento desse pelo através da produção de etileno, que aqui na raiz provoca isso, a formação de pelos. Voltam para o ambiente, recuperam sua capa externa e retornam para dentro da planta com essa capa externa recuperada, e assim um constante ciclo de reciclagem de nutrientes. Algumas desses bacilos são fixadores de nitrogênio, eles são transferidos nas plantas que têm tricomas, aqueles pelinhos brancos que não têm clorofila, que vão para lá, ficam habitando essa planta, convivendo ali nessa parte da planta, nesses tricomas, fixando o nitrogênio atmosférico dentro das folhas para a planta. Isso é fantástico e está ligado ao ciclo que se chama rizofagia. Esse aqui é uma foto real, essa é uma reunião que eu participei do Zoom, Dr. James White acima, Universidade de Rutgers.
Aqui uma agrônoma do laboratório Biome Makers, que publicou esse vídeo, e a esposa do Rick Haney, que é um outro assunto bem interessante de se falar. Essa é uma foto real do que está acontecendo. Esse foi um microscópio desenvolvido para observar raízes. Esse é um projeto que foi feito lá em 2010, antes disso na Austrália. O professor James White só trouxe isso. E olha todo isso, todo esse envolvimento que promove um solo vivo dentro da nutrição de uma planta. Eu acho que cabe analisar cada ponto desses, procurar esse trabalho para uma leitura e se aprofundar no quanto a natureza provém para que a gente possa ter uma autossuficiência. E esses micro-organismos também precisam comer, né? Então aqui a gente vê a sequência de que eles extraem os nutrientes para a planta. Observe que a primeira coisa que a planta extrai é o manganês, depois o ferro, o cálcio, o magnésio. Olha lá adiante onde é que está o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que a gente só fala neles, né? Todos esses micronutrientes aqui ligados ao transporte, à fotossíntese, são os primeiros que são extraídos das bactérias para as plantas. Então, isso é uma forma de potencializar a fotossíntese e produzir mais matéria seca por área. E onde que está a questão da nutrição da microbiota? Esse é um outro trabalho da Austrália, onde mostra as partes em que da matéria orgânica relativo aqui à porcentagem de argila do solo, né? Solos mais arenosos, para aumento da CTC, o mais importante seria o carbono inerte, uma pequena parte ali à direita, e o humus em si, que o humus já é a matéria orgânica formada, né? Tem 60% de carbono, tem nitrogênio, fósforo e enxofre. Para a estrutura do solo, a gente tem a participação mais do particulado. O que é o particulado? Esse mais amarelado à esquerda. São os pedaços de galho de folha que não foram ainda decompostos. Eles são importantes para a estrutura do solo. E o humus também entrando com dois. E com uma variação aqui, até claro que depois que a argila sobe, a CTC, por exemplo, já não há mais com solos bastante argilosos, ricos por natureza, né, em percentual de argila. A gente tem esse solo no Brasil e algumas manchas também por todo o país. E olhem depois a questão da energia para os processos biológicos, né? A multiplicação das bactérias. As bactérias se dividem a cada 20 minutos. Os fungos a cada hora duplicam. O que é importante aí para a energia das bactérias, né? À esquerda aqui um carbono solúvel, que a gente tem no bioestimulante, no caso pode ser melado, pode ser alguma fonte de carboidrato solúvel. O particulado como maior participação da energia para os processos biológicos. Então, quando a gente usa adubo, procura se conseguir esparramar partes que não precisam ser peneiradas, vai tudo junto, né? E o humus? Para a provisão de nutrientes, para a nutrição, aumenta a participação do humus e diminui a questão do particulado. E para a capacidade de retenção de água, é basicamente o humus e o inerte, que seria os ácidos úmicos, né? Então, com essa compreensão de que também os micro-organismos precisam se alimentar e de que forma da matéria orgânica eles conseguem extrair, é só trabalhar com os bioestimulantes na hora certa e saber atender essa demanda. Bom, com isso aí, gente, eu encerro essa primeira apresentação do Triticale, que está prometendo ser uma excelente opção de inverno, com mais de um pastoreio, né, com possibilidade de produzir silagem pré-secada, com possibilidade de produzir grãos. E é um assunto que é bastante extenso para ser discutido em pouco tempo. E eu fico à disposição para comentários e colocar alguns links que podem ser de interesse com relação ao que foi falado. Até a próxima. Um bom final de inverno para todos.